Voltei, sexto ano. Hoje vamos fazer aí os capítulos 25 e 26. Por que os dois juntos? Porque trata do mesmo assunto, né? O assunto é advérbios. Então vamos conhecer essa classe gramatical, que é a classe dos advérbios. Então vamos lá, ó. O advérbio é a palavra da língua portuguesa que se junta ao verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, para modificar-lhe o sentido. Então, isso é muito importante. Eu peço que vocês... isso aqui eu tirei da apostila de vocês. Então, marquem lá, ó. O advérbio, né? Ele fica junto ao verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Para quê? Para modificar o sentido. Então, trata-se de uma palavra invariável. Então, vocês destacam isso também, ó, palavra invariável. O que é isso? É aquela palavra que não tem masculino, feminino, singular e plural. Por exemplo, menino, existe meninos, existe menina, existe meninas. Então, ele sofre essa variação de gênero, né, e de número, que no caso aí é o grau plural. Já o advérbio, ele não tem isso. O advérbio ele não vai sofrer alteração na variação de gênero ou de número, tá? Então, aqui, ó. Não se recebe alteração em sua forma para indicar gênero ou número, ok? Normalmente, o advérbio indica as circunstâncias em que a ação verbal ocorreu, ampliando-lhe o sentido e acrescentando informações à frase. Às vezes, o advérbio se apresenta na forma de uma palavra única. Por exemplo, aqui, lá, muito, pouco. Outras vezes, duas ou mais palavras da língua se juntam para desempenhar essa mesma função do advérbio, para ampliar ou alterar o sentido, configurando assim uma locução verbal. Então, não existe a locução verbal, que é aquela onde tem dois ou mais verbos. Então, existe a locução adverbial, só que não é onde eu tenho dois advérbios juntos, né? E sim uma expressão que vai formar esse sentido de advérbio, ok? Ó, o advérbio não é uma palavra essencial em uma frase, mas ele altera o sentido de uma sentença, ampliando as informações e explicando em que circunstância cada ação foi realizada. Logo, eu tenho aqui, ó. O advérbio pode modificar o sentido do verbo, que nós já vimos. Sentido do verbo. Por exemplo, Yara é a lenda de uma sereia que canta bem. Ó, bem. Desculpa, pessoal. Bem, ele está sendo, ó, acompanhado por esse canta. Ó, Yara é a lenda de uma sereia que canta bem. Então, se eu dissesse que a Yara é uma lenda de sereia que canta, ok. Só que qual a forma com que ela canta? Bem, é o modo com que ela canta, né? Então, esse bem, ele está aí acompanhando, né? Fazendo essa assessoria de circunstância para esse verbo. Aqui, ó. O advérbio pode modificar também, ó, o adjetivo. Então, aqui. Yara é uma lenda muito conhecida. Então, esse conhecida, né? Tá fazendo essa circunstância aqui, ó, de alterar essa ideia de ser só conhecida. Não é só conhecida, né? Muito. Quer dizer, uma coisa que está intensificando esse adjetivo, né? Então, ela é muito conhecida, é bastante conhecida. Ó, ou ele pode fazer alteração a um outro advérbio. Meus amigos conhecem essa lenda muito bem. Então, esse bem, ó, tá acompanhando muito, que é um advérbio de intensidade. Então, meus amigos conhecem a lenda muito. Não, eles conhecem a lenda bem, muito bem, bem demais, né? Então, esse muito é um advérbio, o bem é um advérbio. Então, um modifica o sentido do outro. E aqui é uma tabela que está lá na apostila de vocês, né? Mostrando o seguinte, aqui nessa primeira coluna, essa coluna aqui, ó,
é a coluna dos sentidos dos advérbios. Vocês precisam decorar esses sentidos, tá? Ó, afirmação, dúvida, negação, intensidade, modo, lugar, tempo. Isso aqui, na verdade, é os mais utilizados. Mas existe uma tabela gigantesca de advérbios que vocês vão aprender essas tabelas gigantescas ao longo, né, da vida escolar de vocês. A princípio, essa tabela aí é uma tabela que vocês precisam decorar. Não tem como fugir, ok? Ah, professora, tem que decorar todos esses advérbios? Não. Você tem que decorar o nome, o sentido. Por quê? Se você saber que existe o advérbio de lugar, que existe o advérbio de intensidade, o advérbio de afirmação, opa, você consegue encontrar ele na frase. Você não precisa decorar isso tudo aqui não, porque isso aqui não é nem 50%, não é nem 10% da lista de advérbios que existem, né? Então, aqui, ó, eu botei alguns. Por exemplo, ó, o sim é um advérbio muito utilizado, mas é uma ideia de afirmar. Ó, o certamente, o realmente. São bastante utilizados aí nas listas dos advérbios de afirmação. É uma coisa que afirma. Só que eu tenho também, ó, de dúvida. Talvez é o mais usado, né? Professora, o que é quiçá? Quiçá não se usa mais, mas é um advérbio que causa dúvida, tá? Possivelmente vocês podem ver, provavelmente vocês podem achar, tá? No acaso vocês podem achar. Negação é uma coisa que está negando, né? Os dois aqui mais usados é o não e o tampouco. Intensidade é uma coisa que intensifica, é uma coisa que é mais do que mais, vamos colocar assim. E aí eu tenho alguns aqui. Eu só quero que vocês abrem os olhinhos para o bem, tá? Porque o bem ele tem essas duas formas de ser classificados dentro da frase, de modo, de intensidade. Como é que você vai saber se ele é intensidade, se ele é modo? Só o contexto, né? Se o contexto, esse bem tiver uma ideia mesmo de intensificar ali o contexto, ele é intensidade. Se for a maneira, né, ele é modo. Ele é mais utilizado como modo até do que como intensidade. Ó, o bastante, o mais. Agora tomem cuidado também, ó, com esse bastante aqui, tá? E um outro que vocês precisam olhar além do bastante, deixa eu ver se está aqui. Não tá, então vamos falar só sobre ele. A forma, porque o bastante ele pode ser um pronome indefinido, e aí ele vai estar no plural. Então, se você encontrar ele no plural, você sabe que ele não é advérbio, sim a intensidade, tá? O que eu ia falar, que não tá aí, mas é bom até citar, porque ele é muito utilizado, é o muito, né? O muito é um advérbio de intensidade. Mas se apareceu muitas ou muitos, ele não é advérbio. Lembra que o advérbio ele é invariável. Então, se apareceu o plural de muitos, ou ele no feminino como muitas, você sabe que ele é um pronome indefinido também, tá? Que é o mesmo caso do bastante. Pode aparecer ele como bastantes, e aí ele vai ser pronome indefinido. Isso não quer dizer que ele, né, como bastante e como muito, não possa aparecer como pronome indefinido. Pode, mas você já sabe que se estiver variando aí de sexo ou de número, você sabe que ele não é advérbio. O modo que você vai usar como a maneira, né? Nós temos o bem, temos o mal, temos depressa, devagar, pior, melhor. Todos esses aí são clássicos de aparecer. E a maioria que aparecer com mente, tá? No final vai ser modo. Só tome cuidado que eu tenho aqui, ó. Possivelmente ou provavelmente que tem o match, mas não é modo. O incontestavelmente também não é modo. Tá? Mas a grande maioria que aparecer com mente é modo. O lugar, né? O lugar tem muitos, ó. Abaixo, acima, além, aqui, ali, atrás, acolá, dentro, fora, longe, perto. Tudo é ideia de lugar. Tempo, hoje, amanhã, ontem. Então, tudo isso é ideia de tempo. Então, é essa tabela aqui, que são os nomes, né? São os sentidos que eles expressam, que vocês precisam decorar. Isso aqui não precisa, porque você vai conseguir identificar dentro do contexto. E aqui tem também a lacuna da locução adverbial. Temos os mesmos sentidos que apareceu lá, apareceu aqui, né? Então, aqui para vocês poderem ver dentro desses sentidos a forma da locução. Só atente para o dúvida, que não aparece nada como uma locução adverbial. Esses aqui são os mais usados, mas tem um monte de locução, né, que aparecem por aí.
Tem aqui, ó, com certeza, sem dúvida, ó, de forma alguma, de modo algum, em demasia, às claras, às cegas, à toa, às pressas, ó, à direita, à esquerda, à noite, à tarde, tá vendo? Tudo isso são locuções, ó. Hoje em dia, tudo isso são locuções. Então, vocês podem perceber que é mais de uma palavra, nunca é uma só, porque se aparecer uma só, ele vai ser apenas advérbios e não locução adverbial, tá bom? E aqui eu botei um exercício para a gente poder ver se realmente vocês conseguem identificar. Eu tenho aqui, ó. Só ver uma coisa aqui. Eu botei isso, tá? Tem aqui, ó. Eles estão marcados, esses advérbios. Os advérbios são destacados. E aí eu quero que vocês coloquem para mim a circunstância de cada um. Ó. Hoje é uma ideia de quê? Não, é uma ideia de quê? Talvez, muito e alegremente. Vamos ler a frase? Vamos lá. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Hoje dá uma ideia de? Muito bem, para quem respondeu, tempo. Não me incomodo com sua impaciência. E aí? Negação. Muito bem. Vamos abreviar, né? Se a caneta aqui ela é horrível. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Dúvida. Muito bem. Está muito contente com a sua aprovação. Estamos muito contentes. Isso aí, intensidade. Alegremente, Pedro se despediu de sua família. Qual foi a maneira com que ele se despediu? Alegremente. Alegremente é o modo. Viu como é fácil? Só interpretar a frase que vocês conseguem responder lá. Hoje é tempo, não é negação, talvez é dúvida, muita intensidade e alegremente é modo. Então, façam aí os exercícios dessas páginas, né? 281 até 284, 298 a 301. Mandem foto e o resumo da aula. Não esqueçam. Bye, bye, galerinha!